Graça e paz, irmãos. Damos as boas-vindas à igreja, aos irmãos que estão aqui e àqueles que também nos acompanham pela transmissão na internet. Que todos sejam alcançados pela graça do Senhor e envolvidos com a sua obra. Eu queria que abríssemos a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1. O último sermão que proferi aqui foi nesse capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. O capítulo 1 trata do chamado de Josué para a obra de Deus de conquistar a terra de Canaã. E nesse chamado de Deus a Josué, nós tratamos primeiramente do chamado para o serviço, os versículos de 1 a 4. Hoje leremos novamente, mas estenderemos a leitura até o versículo 9. E trataremos desse chamado para a confiança em Deus agora. Primeiro, de 1 a 4, foi o chamado para o serviço a Deus. Agora, eu queria a sua atenção e que refletíssemos juntos sobre o chamado de Deus para a confiança nele. Nós somos chamados por Deus para confiarmos nele, em todo o tempo, em toda e qualquer situação, nas horas boas e nas horas ruins, nas horas de alegria e nas horas de tristeza, na hora em que a vida salta e jubilosamente se mostra diante de nós, e na hora em que o coração fica apertado e tomado pela sombra da morte, e o luto nos abate e nos entristece. Em todo tempo, nós somos chamados a confiar no nosso Deus. Eu não sei exatamente o que você tem passado, como você tem vivido. Estou me recuperando da saúde, de uma enfermidade, tosse. Então, por favor, tenha paciência comigo se eu precisar tossir um pouquinho. Mas eu sei que nem sempre as coisas são fáceis para nós. Mas, como eu já disse, nós somos chamados a confiar no nosso Deus em todo o tempo. Acompanhe a leitura até o versículo 9, capítulo 1 de Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Leia comigo o último versículo. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Senhor, estamos diante da Tua palavra e é sob a luz dela que queremos agora estar. Assim, ó Deus, cativa o nosso coração e leva a nossa mente até a Tua presença. E que assim, ó Deus,
inteiramente dispostos diante de Ti, possamos receber de Tuas mãos alento, força, direcionamento, poder para a santificação, alegria na Tua salvação e um relacionamento mais maduro, mais estável, mais aprofundado contigo mesmo. Ajuda-nos nessa hora. Estende a Tua mão e venha ao nosso encontro. Abençoa-nos. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós notamos aqui na leitura que acabamos de fazer, o texto é claro em mostrar que Deus tem um plano, tem um projeto para a vida de todo Israel, de todo o seu povo. E Deus levantou Josué no meio desse povo, preparou-o ao longo dos 40 anos de caminhada no deserto, como auxiliar de Moisés, e o trouxe até esse momento. O povo está acampado na região de Moabe, nas campinas de Moabe. O povo está aguardando, como sempre fazia, a instrução e o direcionamento de Deus para a sua caminhada. O povo aguarda, mas não era um tempo favorável. Era uma hora muito difícil para Israel. Josué começa o livro destacando essa situação. Havia luto no coração do povo. O grande líder, o grande instrumento da graça de Deus sobre aquele povo, o grande libertador de Israel do cativeiro egípcio, Moisés, era morto. Já havia morrido. E o povo está ainda de luto. O povo ainda chora, o povo ainda lamenta, o povo ainda tem no coração o que é próprio ter nessas horas de trevas na alma, de tristeza, de abatimento. O povo não sabe a direção a tomar, a seguir e o que fazer exatamente. A cabeça não funciona bem, as coisas não estão favoravelmente se mostrando diante de Israel. E nessa hora Deus chama Josué. Deus fala com Josué e o incumbe dessa tarefa de conquistar a terra. E quando nós lemos aqui, nós percebemos que Deus dá exatamente 4 ordens para Josué. 4 ordens estão aqui. E essas 4 ordens estabelecem o caminho pelo qual Josué deveria seguir, estabelecem também o comportamento que ele deveria assumir por causa da obediência à vontade expressa de Deus. Deus dá 4 ordens, expressando a sua vontade a Josué e, obviamente, ao seu povo Israel. Numa hora difícil. Para cada ordem que Deus dá, há um padrão de confiança exigido. Para cada ordem, há um desafio ao coração de Josué para confiar em Deus. E isso a gente verá através de alguns atributos do próprio Deus. Josué é desafiado a confiar em Deus diante dos grandes desafios que lhe são propostos. Quais são as 4 ordens que Deus dá a Josué? A primeira ordem é: atravessa o Jordão, passa o Jordão. A segunda ordem é: conquista a terra, toma posse da terra. A terceira ordem é: seja forte e corajoso. E a quarta ordem é: obedeça toda a lei. Para cada uma dessas ordens, há um desafio de confiança em Deus. Para a ordem de atravessar o Jordão,
Josué é desafiado a confiar na fidelidade de Deus. Para a ordem de conquistar a terra, Josué é desafiado a confiar no poder de Deus. Para a ordem de ser forte e corajoso, Josué é desafiado a confiar na providência de Deus. Para a ordem de obedecer toda a lei, Josué é desafiado a confiar na palavra de Deus. E depois disso há uma conclusão. Esse chamado se encerra e é concluído com uma pergunta: eu não te mandei, Josué? No versículo 9. Eu não te mandei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. E termina do mesmo jeito. Não seja medroso, seja forte e corajoso. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E diante dessa conclusão, no chamado de Josué, Deus também o desafia a confiar na sua presença. São 5 coisas que eu queria que você guardasse no coração hoje. Porque eu e você somos desafiados por Deus também a confiar nele. Confiar na sua fidelidade, confiar no seu poder, confiar na sua providência, confiar na sua palavra e confiar na sua presença. Porque o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Vejamos cada uma dessas coisas. Que o Senhor nos conceda graça, fale conosco na simplicidade de sua palavra, nos edifique, nos fortaleça e que assim possamos fazer tudo na nossa vida para o louvor e o engrandecimento desse Deus maravilhoso. Vejamos a primeira ordem de Deus dada a Josué, versículo 2. Moisés, meu servo, está morto, Josué. Prepare-se agora e passe este Jordão. Veja, eu destaco o este Jordão. Esta é a ordem de Deus para Josué: atravesse o Jordão. E para essa ordem, Josué está sendo desafiado a confiar na fidelidade do seu Deus. Passe este Jordão. Por que este Jordão? Não é um outro Jordão, é este Jordão. E como é que o Jordão estava? O Jordão estava na época das cheias da primavera. As águas do rio Jordão transbordavam para muito além de suas margens. A imagem, diante dos olhos de Josué e de todo o povo, não bastasse o luto por Moisés, a imagem que aquele povo tem, que Josué tem, é de uma grande porção de terra completamente alagada e impossível de atravessar naquelas circunstâncias e naquele tempo. E por isso é este Jordão. Nós nos lembramos bem da aflição ao Rio Grande do Sul, que abateu o Rio Grande do Sul. Nós sabemos bem o que significa áreas alagadas, enxurradas, a força destrutiva de águas avassaladoras, que correm desenfreadamente e que tomam tudo à sua frente, à sua volta. Aqueles queridos que vivem lá sabem muito bem. As dezenas de famílias que perderam seus entes sabem muito bem a gravidade dessa situação. Aqueles que perderam seus bens, tudo, absolutamente tudo, sabem muito bem o que isso significa. Não era a hora. A razão diria, sem pestanejar, rapidamente, não é o tempo para fazer, não é o tempo de sair, não é o tempo de assumir uma empreitada como essa, não é a hora para isso, vamos esperar as águas baixarem, fica mais fácil.
é mais confortável. Mas foi nesse tempo de cheia, foi nessa hora de impossibilidades, foi nessa hora em que o coração e a mente diriam: não é possível. Foi nessa hora que Deus decidiu se mostrar, falar e ordenar o seu povo para que marchasse rumo à terra de Canaã. A palavra de Deus surge numa hora extremamente difícil. Estamos de luto, Senhor. Marchem. O rio está muito cheio. É impossível atravessá-lo. Marchem. Confiem na minha fidelidade. Eu prometi a terra para vocês. Não foi o coração de vocês que estabeleceu o plano para que vocês estivessem onde estão agora, depois de 40 anos. Não foi a mente de vocês que traçou o percurso. Não foi o braço de vocês quem construiu esse momento da história. A minha fidelidade os acompanha em todo o tempo. Confiem na minha fidelidade. O Deus fiel estava ordenando o seu povo e nos ordena também. Irmãos, eu me lembrei da palavra do anjo Gabriel dada a Maria, a jovem Maria, de que ela iria ser mãe do Salvador. E eu fiquei pensando na resposta de Maria ao anjo, assustada. Como será isso? Eu sou virgem, não conheço homem algum. Então Gabriel disse a Maria: o poder do Altíssimo te envolverá. E o Espírito do Senhor descerá sobre ti como sombra. E você conceberá. E dará à luz a um filho. Ele colocará o nome de Jesus. E Gabriel terminou dizendo assim: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Até Isabel, tu aparenta avançada em dias, e de quem se dizia ser estéril, já está grávida de 6 meses e aguarda a chegada de João Batista. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E Deus havia prometido a Israel: eu darei a vocês a terra de Canaã. Eu darei. Atravesse o Jordão. Confie na fidelidade de Deus, Josué. E a palavra para o meu e o seu coração é esta mesma. Confiemos no Senhor e na fidelidade dEle. Por mais dura que seja a hora, por mais inviável que seja o momento, por mais lacerante que esteja o coração, por mais doída que seja a experiência do viver diário, confie no seu Deus. Confie na fidelidade dEle. Ele não muda segundo as estações. Ele permanece o mesmo. Se Ele disse, Ele cumprirá. Se Ele prometeu, Ele realizará. Se Ele estabeleceu, quem pode mover do lugar? Agindo eu, diz o profeta, diz Deus por intermédio do seu profeta, agindo eu, quem impedirá? Passe este Jordão. Qual é o seu Jordão? Não fique paralisado pelo medo. Não fique paralisado pelas circunstâncias. Erga o seu olhar e contemple no horizonte da sua história o Deus fiel, presente, que age. A segunda ordem
que Deus deu a Josué, conquiste a terra, está ainda nesse versículo 2, prepare-se, passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Entre na terra, conquiste essa terra. E Josué está sendo, diante dessa ordem, desafiado a confiar no poder de Deus. A terra, e por que ele deveria confiar no poder de Deus? Porque a terra que estava diante deles não era terra deserta. Era terra cheia de gente. Era terra onde já havia povos bem estabelecidos nela. E não quaisquer povos, havia até gigantes ali. Povos adestrados na arte de fazer guerra. Povos bem aparelhados, com exércitos. Cidades fortificadas, muradas. Entre na terra. Entre na terra. Eu fico pensando se eu estivesse ali. Entre na terra. Não dá, Senhor. Peça algo mais fácil. Confie no meu poder, Josué. Eu sei que a terra não está deserta. Eu sei que a terra está cheia, eu sei que ela está habitada por vários povos, com cidades fortes, mas confie no meu poder. Eu disse que daria a terra a vocês. Conquiste-a, entre, porque do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam, e Ele faz o que Ele quiser com o que é seu. E ele disse que daria aquela terra ao seu povo. Entre na terra, conquiste-a. Confiança no poder de Deus. Por que poder de Deus? Porque fica óbvio, Israel ainda é povo em formação, não é nação estabelecida, é povo germinalmente sendo formado pela mão de Deus. Portanto, já havia feito algumas guerras, mas poucas. E em todas elas, só prevaleceu por causa do poder de Deus, da intervenção de Deus. E não seria diferente. É óbvio que Israel não tem poder bélico, não tem exército. Não é assim. É tudo muito, muito incipiente, muito no começo. Que grande desafio. Entre na terra, entre na terra. E Deus está desafiando Josué e o seu povo para que confiasse nele e no seu grande poder. E por que Deus faz isso? Porque Deus queria que, como povo dele, Israel nunca se ensoberbecesse. Nunca pensasse que ele fez determinadas coisas porque ele tinha aptidão, ele tinha condição, ele tinha o insight correto, ele tinha a estratégia certa, ele fez uso de recursos de sabedoria, ele tomou decisões apropriadas e sábias, corajosas sim, mas muito oportunas, e por isso as coisas funcionaram, deram certo. Não, Deus não queria que o seu povo caminhasse nessa direção. E que tivesse um coração ensoberbecido. O meu braço fez isso. A minha mão realizou. A minha estratégia funcionou. Eu tenho competência. Eu faço. Veja só. Deus diz, não. Vai ser numa hora de desprovimento. Vai ser numa hora em que vocês terão a nítida convicção, a firme certeza de que é a mão do Senhor e o seu poder quem executam todas as coisas na vida de vocês, e escreve com mão forte a história de cada um. Você crê nisso, meu irmão, que a mão de Deus está escrevendo e já escreveu cada uma das linhas de sua vida, de sua história nesse mundo?
Eu quero ler para vocês em Deuteronômio capítulo 8, vou ler alguns versículos apenas, dos versículos 11 até o versículo 18. Deuteronômio 8, de 11 a 18, palavras de Moisés como escritura sagrada para aquele povo, na lei, no Pentateuco. Assim diz a palavra de Deus. Olha só o que Deus falou ao povo. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. É Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Deus falando ao coração do seu povo. É o meu braço, é o meu poder. Não é a estratégia, a decisão, a força de vocês. Conquistem a terra. Quais são os desafios que você tem tido no viver de cada dia? Você está ouvindo agora que você precisa, diante dessas lutas, confiar em Deus. Confiar num Deus fiel, mas confiar no Deus Todo-Poderoso, que executa todas as coisas segundo o curso de sua boa e santa vontade e promove em nossa vida a execução do seu plano soberano, fazendo em nós a sua glória aparecer, para que nós sejamos instrumentos dela na vida de muitos. Queridos irmãos, confiemos no poder do nosso Deus. Quando as coisas estiverem difíceis para você, quando as coisas não tiverem muito caminho, apontando uma direção nova, quando tudo estiver fechado, porta trancada, impossibilidade, confie no poder do seu Deus. Ele está presente. Ele está presente. Lembre-se disso. Terceiro lugar, terceira ordem. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. E o desafio que Deus lança ao coração de Josué e de todo o povo é o desafio de confiar na sua providência. Confie na providência de Deus, Josué. Seja forte e corajoso. Essa é uma expressão que nós a utilizamos muito. Tem até um ministério em nossa igreja com esse nome, Fortes e Corajosos. E pasmem, é um ministério que trabalha com crianças, com meninos de 6 anos até? De 8 até 16? Maravilha, hein? Meninos de 8 anos até 16 anos. Fortes e corajosos. Aprendendo a masculinidade cristã, bíblica. Aprendendo a ser homem, segundo Deus. Coisa boa. Mas o que significa essa expressão aqui? Na ordem de Deus. É uma ordem de Deus para o coração de Josué. Seja forte e corajoso, Josué. E ele está sendo desafiado a confiar na providência de Deus. Que expressão é essa? Creio que seja essa expressão um atestado da fraqueza, da debilidade e da inaptidão completa de Josué para realizar a vontade de Deus naquele momento.
Deus nos está dando uma ordem porque já havia algo inato no coração e na vida de Josué. Use os seus recursos, use aquilo que você já tem por nascimento, use essa força que está dentro de você. Essa é a mensagem do inferno, do mundo, que diz a todos nós, todos os instantes, pelos coaches da vida: seja forte, você pode, você tem, vá lá. Não, não, absolutamente não. Deus olha para um homem como eu e como você, fraco, débil, incapaz, inapto, sem muitas competências. Seja forte nessa hora de fraqueza. Seja forte quando você se sente incapaz de lutar. Seja forte, tenha coragem. Mas não tenha coragem em você, nos seus recursos, nas suas ideias, no seu potencial. Seja forte e corajoso para confiar na minha providência. Para confiar no agir da minha mão. Para confiar em mim, Josué. Eu sou o Deus de toda providência. A ideia é que Josué deveria fazer algo que não lhe era próprio nem natural. Ele deveria ser forte e corajoso, não por causa de si mesmo, nem por causa de suas estratégias inteligentes, nem por causa de suas competências e do seu treinamento de 40 anos como auxiliar de Moisés. Ele não deveria simplesmente confiar nas suas experiências de vida, nas suas horas de luta no deserto. A força e a coragem de Josué deveriam vir unicamente de sua confiança, de sua entrega, de sua submissão ao Deus de toda a providência, que sob juramento havia prometido dar aquela terra ao seu povo Israel, e iria fazer. Ele tirou água da pedra, ele fez cair um maná do céu, ele deu codornizes quando não havia possibilidade para o seu povo. Ele levantou uma coluna de fogo à noite, ele pôs uma nuvem sobre a cabeça do seu povo para caminhar durante o dia. Ele fez. A providência do Senhor continua de pé. Ela vale para nós hoje também. O Deus de toda a providência age na minha vida e na sua vida. Definitivamente, irmãos, não seria Josué ou qualquer outro do meio de Israel que iria conquistar aquela terra. A mão de Deus iria agir, manifestando o poder dele, para que a vontade do Senhor fosse inteiramente cumprida e o plano de Deus plenamente realizado. A força de Josué para obedecer a Deus, para se submeter ao seu comando, estava na sua entrega confiante de que o Deus fiel havia prometido, e ele era todo poderoso. Portanto, ele podia fazer infinitamente mais do que Josué e qualquer um da nação de Israel imaginassem. Você confia no seu Deus? Você confia que a mão da providência está agindo na sua história? Você confia que Deus está agindo? Eu creio que uma das coisas mais difíceis para o coração humano é confiar nesse Deus providente quando não há mudança de cenário, ou quando o panorama muda, mas para pior. Quando as coisas, em vez de ficarem mais frouxas, mais suaves, elas apertam ainda mais. Quando eu luto para resolver problema, quando eu luto para as coisas funcionarem bem, e por mais que eu lute, as coisas continuam indo para baixo. Talvez seja este o momento mais difícil para o nosso coração.
quando eu falo, grito ao céu, e a resposta é o silêncio. O que é que vem ao seu coração nessa hora? Ah, pastor, eu não passei por uma situação assim. Espere. O seu dia vai chegar. Fique tranquilo. Não é maldição do pastor, não, viu? É constatação óbvia de viver num mundo caído. É constatação óbvia de ter uma natureza caída, corrompida, de ter um coração depravado, corrupto. É natural conviver com seres caídos, maus. É natural. A Bíblia diz: prepara-te para vivenciar o dia mau. O dia mau. Ele chega. Ele chega. Talvez seja esse a maior dificuldade para nós. O silêncio. E no nosso coração deve brotar a palavra da boca do nosso Cristo amado. Crê somente. Crê somente. Confie. Confie, apenas confie. Entregue-se. O Deus de toda a providência não agirá apenas, está agindo. Você só não vê. Você só não sente às vezes. Ele está agindo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Quarta ordem. A quarta ordem é para que Josué obedeça toda a lei. Versículos 7 e 8. Deus disse a Josué: então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Obediência à palavra de Deus, obediência à lei de Deus. Eu creio que Deus estava falando aqui ao coração de Josué sobre os 5 livros já escritos por Moisés, o Pentateuco, toda a lei. Confiança na palavra de Deus, esse é o desafio ao coração de Josué. Confie na palavra de Deus, no seu conteúdo, na sua verdade, no seu ensino, nos seus princípios, nos seus valores, naquilo que a palavra de Deus traz como recurso para a vida daquele que é dele, daquele que o leva a sério, daquele que não brinca com o Senhor. Gente nascida de novo, gente convertida de verdade. Obedeça a toda a lei. Deve ser a alegria do coração do crente. Deve ser como favo de mel, como destilar dos favos. Deve ser algo delicioso. Deve haver essa meditação todo dia, ininterruptamente. A palavra de Deus, irmãos, é o que sustenta a nossa caminhada de vida. É o que dá sentido a todos os nossos empreendimentos, dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa, dentro e fora do trabalho, dentro e fora das faculdades da vida, dentro e fora dos laços de relacionamento que nós mantemos com os familiares próximos, com os amigos próximos. Não importa o ambiente, não importa o tempo, não importa a ocasião. A palavra de Deus é o que sustenta a nossa caminhada de vida e traz sentido a tudo que fazemos. E o interessante, e eu destaco, é que nós precisamos também ser fortes e corajosos para confiarmos nela. Seja forte e corajoso, começa o versículo 7. Para confiar no Senhor, na sua palavra, para obedecer toda a lei, para levar a palavra de Deus a sério,
Seja forte e corajoso. Ou seja, vale a mesma ideia de antes, do versículo 6. Está valendo aqui. O nosso coração não está propenso a acolher a palavra de Deus. Você precisa lutar contra o seu coração. Ele vai dizer assim: agora não. Eu estou cansado. Trabalhei muito. Não dá tempo para isso. Ler a Bíblia, eu já conheço. Eu vou domingo à igreja e vou ouvir o pastor. Irmãos, nós teremos dentro de nós muitas razões sendo levantadas para nos afastar da boa, santa e abençoadora palavra de Deus. E Deus olha para Josué naquela hora incrivelmente problemática, dura e desafiadora e diz: confie na minha palavra, Josué. Ela lhe dará o provimento que você precisa para tomar decisões, para fazer as escolhas acertadas. Ela lhe conduzirá, ela lhe fortalecerá o coração, ela lhe dará a luz do céu e não apenas os insights da terra. Ela falará com você sobre uma realidade que transcende ao tempo. Ela revelará a você um caminho que os homens normais não trafegam. Ela demonstrará os caminhos de Deus para a sua vida. Confie na palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus é o que garante sucesso na empreitada de viver para a glória de Deus. Não tem outro jeito. Por isso que Deus diz isso a Josué: se você fizer assim, você será bem-sucedido. Sucesso para o mundo é ter dinheiro, é ter fama, é ter um nome reconhecido, é granjear a simpatia de todos, é ser amado por todos. Sucesso do ponto de vista mundano, humano, é isso. Mas sucesso no reino de Deus diz respeito e significa exatamente apenas o compromisso de um coração que se submete inteiramente à palavra de Deus. O compromisso de obedecer à palavra de Deus por parte de um coração completamente entregue nas mãos do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é o firme fundamento para todo projeto no reino de Deus. Não existe outro fundamento senão a palavra de Deus. Eu penso a palavra encarnada e a palavra escriturada. A palavra de Deus. Firme fundamento para todo projeto no reino. Escute. Deus decididamente não se compromete com projetos meramente humanos. Eu repito, Deus não se compromete meramente com projetos humanos, porque os projetos humanos não são capazes de manifestar a glória do Senhor. Os projetos meramente humanos, eles são feitos pelos homens, para a realização dos desejos dos seus corações e para o funcionamento da vida humana neste mundo. Os projetos humanos, meramente, não podem contar pura e simplesmente com o aval da bênção de Deus. Deus não se compromete com projetos meramente humanos, mas Ele se compromete unicamente com projetos que nasçam de Sua palavra, porque esses projetos falam de um plano maior, que transcende épocas e tempos, e rasga o tempo e entra na eternidade. Projeto do reino de Deus, enraizado nas Escrituras, na palavra do Senhor, Sua santa lei. Esses projetos glorificam o Senhor, enobrecem o seu nome, honram a Cristo, falam do Evangelho, promovem o louvor do nome do Deus triuno.
projetos de Deus. Obedecer a palavra é o desafio para mim e para você, no viver de cada dia. Obedecer a palavra. Qual o valor que você dá à palavra de Deus na sua vida? Qual o valor que você dá a essa palavra? Quanto da palavra de Deus você lê na sua semana? Como é o seu envolvimento com essa palavra? Olhe para a sua conduta, porque observar a lei tinha a ver com a conduta. Por isso que no versículo 8, Deus pede que Josué demonstre esse compromisso de obediência à sua palavra de 3 formas. Ele diz assim: você deve falar dessa palavra, você deve anunciar a palavra, pregar a palavra, você deve meditar na palavra, você deve alimentar a sua alma com essa palavra. Irmãos queridos, deixe-me dizer que não existe outro alimento para a sua alma. Não existe. O pão de Deus para a alma é a sua palavra. A alma não pode ser satisfeita com qualquer outra coisa que não venha da parte de Deus como pão que sacia a fome da alma. Sua palavra. Medite nessa palavra, alimente-se dessa palavra. Em terceiro lugar, Deus pede que Josué viva segundo o conteúdo e o ensino dessa palavra. Versículo 8, não cesse de falar deste livro, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, de viver, segundo tudo o que nele está escrito. Palavra de Deus, de tal modo que a vida sirva como um testemunho de fidelidade ao Senhor, de obediência a Ele. Em último lugar, a conclusão. E na conclusão, Josué foi desafiado a confiar na presença de Deus. Versículo 9, não foi isso que eu ordenei, não te mandei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos queridos, o Senhor nosso Deus não promete ao seu povo, não prometeu a Josué, não promete a nós uma vida fácil, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, sem aflições, sem temores. Nosso Deus não promete isso. Quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós fazemos a sua vontade, quando nós cumprimos o seu querer, Ele não diz: bom, agora vocês estão obedecendo, vocês estão vivendo, então eu vou facilitar as coisas. Não, Ele não promete isso para nós. Pelo contrário, às vezes, quando nós obedecemos ao Senhor, muitas e muitas vezes é nessas horas que os desafios surgem, o coração fica sobressaltado, os conflitos aparecem, as batalhas precisarão ser travadas. Sim, são nessas horas de obediência que nós correremos riscos. Eu não te mandei, Josué. Seja forte. Vale a ideia do versículo 6. Você não tem forças em você mesmo, eu sei disso, os desafios são enormes, os povos são guerreiros, as cidades muitas fortificadas. Sim, você correrá risco, Josué. O povo estará na berlinda em muitas situações. Não te mandei. Mas veja para onde Deus guia o coração de Josué. O Senhor o desafia a confiar na sua presença. Na sua presença. Não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, Josué. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei.
eu estarei com você. Cada momento, cada luta, em cada situação, eu estarei com você, Josué. Confie na minha presença. A grande diferença nos embates da vida, em todos os processos delicados da nossa história, é que nunca nós estaremos sozinhos. A grande diferença é essa. Há um Deus conosco. Há um Deus Emanuel. Fiel. Está conosco. Ei, o seu Deus está aí com você. A luta é grande. Você tem corrido alguns riscos sérios. Ei, o seu Deus está aí com você. Mas não viva de qualquer jeito. Não viva de qualquer jeito. Obedeça. Confie. Entregue-se. Submeta-se. Compreenda quem é o seu Deus. Deixe aflorar o temor pelo santo no seu coração. Não viva de qualquer forma. Viva do jeito de Deus. O seu Deus está aí. Confie nele. Se quiser chorar, chore no colo dele, na presença dele. Se quiser desabafar, lamentar, procure-o e rasgue o coração na presença dele. Não seja hipócrita. Não viva uma fantasia. Confie no Senhor. Confie na presença dele. Não há outro ambiente para o crente viver senão diante dos olhos de Deus, perante a face do Senhor. Não existe outro lugar. Se você entrar no quarto e fechar a porta e estiver sozinho, o seu Pai que vem secreto estará ali. Se você, à semelhança de Davi, tomar as asas da alvorada e se deter nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a mão do Senhor a sua história. Se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, lá também estará a presença santificadora e transformadora do seu Deus. Confie nele. Por mais que os olhos não vejam, o coração não sinta, creia. O desafio é para que você confie, creia somente. 3 aplicações rápidas. Se as coisas são assim, o que nós precisamos assumir no viver de cada dia? Numa primeira palavra, eu queria que você se lembrasse de uma coisa: diferença. Diferença. O que falamos até agora nos chama a assumirmos uma postura diferenciada no viver de cada dia. Se você está entendendo a palavra de Deus, você está compreendendo também que você não é igual aos demais. Se a graça de Jesus foi derramada sobre você, você é nova criatura, você foi transformado em filho de Deus ou filha de Deus, você não é igual aos demais. Não queira ser igual a todo mundo. Diferença. Nós somos diferentes em nome do Senhor, pela graça de Jesus, para fazermos diferença no meio onde vivemos. Seja diferente. Por favor, não queira ser igual. O Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Não queira ser crente e mundano ao mesmo tempo. Não dá, não funciona. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe meio termo. Uma vez Jesus falou para um escriba que o procurou, e com quem teve uma conversa muito interessante sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, sobre cumprir a lei. O escriba olha para Jesus e para a resposta que Jesus apresentou e disse: respondeste bem. E concordou com Jesus.
Jesus então olha para aquele homem e diz assim: você não está longe do reino. Isso não é um elogio de Jesus. Você não está longe do reino. Você é escriba, você é um copista da lei, você escreve de cor textos sagrados, você tem convivência com a Escritura, mas você não está dentro do reino. Você não está longe, está bem perto, mas quem está perto não está dentro. O importante não é estar perto, mas estar dentro do reino. Você não está longe. Seja diferente, não seja igual. Seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja diferente. Ah, pastor, mas eu vou ter que fazer um jogo de cintura para as coisas se acomodarem, para que... Seja diferente. Se o Espírito Santo de Deus propuser ao seu coração uma postura, assuma uma postura que glorifica a Deus. Mas eu vou perder para a glória de Deus, então perca. Que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perca. Diferença. Segunda coisa que eu queria que você guardasse: se é assim, se as coisas são dessa maneira, se isso é verdade, então eu preciso cuidar da minha vida. E vida que deve ser testemunhal. Vida testemunhal. Eu devo assumir um compromisso de servir como referência de alguém que leva Deus a sério no viver de cada dia e que procura obedecê-lo, mesmo em horas difíceis e desalentadoras, mesmo quando as coisas são terríveis para mim. Eu procuro honrar o meu Deus. Eu pago o preço do Calvário. Eu pago o preço de ser uma nova criatura. A sua vida deve falar de quem domina o seu coração, de quem cativa as suas mais profundas afeições, de quem é alvo do seu amor. A sua vida deve falar do seu Deus. E se Deus estiver em você, a luz de Cristo irá brilhar. Foi Jesus que disse isso: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem a Deus, o vosso Pai. Vida de testemunho, que a sua vida fale do seu Deus. Terceiro e último lugar: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Com isso eu quero que você compreenda que você precisa olhar para si mesmo e falar assim: como eu sou fraco, como eu sou medroso, mas como grande é o meu Deus, como poderoso e fiel é o Senhor, e como é bom desfrutar de sua mão providente, da sua ação soberana no viver de cada dia, e como é bom desfrutar de sua companhia no viver diário. Seja forte e corajoso, persevere nos caminhos do seu Deus e tenha paciência diante das lutas e aflições. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E, portanto, naquela cruz, Ele cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós. E agora, decretada está a nossa vitória sobre o pecado e todo o mal. Creia em Jesus Cristo. Creia no poder da graça. Creia no poder do amor de Deus. Creia no seu Deus. Confie nele. Amém.